Olá amigos! Os motores pequenos, o 1,8 a gasolina e o 1,6 HDI diesel, carecem de tração em altas velocidades. Este Citroën C5 quase não acelera mesmo na quarta marcha. Os motores a gasolina com cilindrada de 2,0 litros e 3,0 litros se comportam com muito mais confiança. Mas a manutenção deles é mais cara, especialmente os últimos. Uma unidade de 3 litros com transmissão automática consome cerca de 12-13 litros por 100 km em ritmo tranquilo. Um problema comum com unidades a gasolina é que as bobinas de ignição não são muito duráveis. Além disso, com o tempo, aparecem vazamentos de óleo, geralmente sob as tampas das válvulas. O motor 2,0 HPI, com injeção direta, revelou-se tão mal sucedido que posteriormente teve de ser abandonado. Entre os motores diesel, o de 2 litros tem-se mostrado o melhor. É simples do ponto de vista técnico, confiável e fácil de reparar. O 2,2 HDI teve um desempenho um pouco pior. Os turbodiesel de 16 válvulas mais modernos que surgiram após o restyling revelaram-se muito económicos, mas sensíveis à qualidade do combustível. Após 200 mil km, a substituição do volante bimassa, turboalimentador e injetores é inevitável. Além disso, os motores a diesel apresentam problemas de funcionamento, como falha do medidor de fluxo de ar, sistema de recirculação dos gases de escape e outros componentes de reparo barato. No entanto, o custo de vários desses reparos pode ser significativo. No 1,6 HDI, o óleo deve ser trocado com mais frequência, pois as camisas e o turboalimentador se desgastam rapidamente. Outro mau funcionamento típico é o estiramento da corrente de distribuição. O prefixo FAP na designação de um motor diesel significa a presença de um filtro de partículas úmido que requer manutenção. Via de regra, seu recurso não ultrapassa 180 a 200 mil km. Os motores foram emparelhados com um manual de 5 velocidades ou um automático de 4 velocidades, AL4. Para o motor a gasolina de 3 litros de aspiração natural, em vez do AL4, foi oferecida uma transmissão automática ZF4 HP20 de 4 velocidades e, após o restyling, o V6 foi combinado exclusivamente com uma transmissão automática de 6 velocidades fabricada pela Aisin, AM6. As versões diesel reestilizadas passaram a ser equipadas com manual de 6 marchas e AM6, exceto o 2,2 HDI FAP de 133 cavalos, 2004-2005, que foi oferecido com o ZF4 HP20. A versão básica com 1,6 HDI estava equipada apenas com transmissão manual de 5 velocidades. Agora é a hora de mencionar algo que incomoda muitos proprietários de um Citroën C5 com transmissão manual. Estamos falando do funcionamento impreciso do mecanismo de seleção de marchas. Infelizmente, o problema piora à medida que a quilometragem aumenta. Determinar qual marcha está engatada está se tornando cada vez mais difícil. O mecanismo terá que ser substituído. A embreagem dura mais de 200 mil km. Entre as transmissões automáticas, a japonesa Aisin e a alemã ZF gozam de boa reputação. O AL4 francês é o que mais critica. Começa a avançar fortemente para 150 a 200 mil km. Na melhor das hipóteses, você conseguirá substituir os solenoides, na pior das hipóteses, você terá que substituir o corpo da válvula. Reparos mais profundos serão necessários após 200 a 250 mil km. Mesmo quando 4 cavalheiros bem alimentados com malas estão sentados no Citroën C5, com o motor ligado, o carro, é claro, cederá no início, mas depois de um tempo retornará à sua posição normal. A distância ao solo constante, independentemente da carga, é garantida pela suspensão hidropneumática Hydroactive II, um desenvolvimento interno da Citroën. Os elementos hidropneumáticos desempenham o papel de amortecedores e molas helicoidais. A distância ao solo é ajustada por 2 botões no túnel central. O motorista pode selecionar um dos 4 níveis, normal, baixo, para estradas não pavimentadas e alto. Isso não é tudo. Na posição normal, após ultrapassar a velocidade de 110 km por hora, a suspensão dianteira cede 15 mm e a traseira 11 mm. Assim que a velocidade descer abaixo dos 90 km por hora, a distância ao solo regressa à sua posição original. Se a estrada for acidentada e esburacada, o carro aumentará automaticamente 13 mm na frente e na traseira, modo adicional em modelos reestilizados. A versão melhorada com Hydroactive II+, possui um botão Sport, entre os 2 botões de controle de modo. Se você pressioná-lo, o carro irá rolar e balançar menos. Mas mesmo no modo normal, as vibrações corporais são pequenas.
Além disso, o Hydroactive II+ pode mudar automaticamente para o modo desportivo, dependendo da quantidade de aceleração ou rotação da carroceria. Tecnicamente, o Hydroactive II+ distingue-se por 6 esferas, bolas, preenchidas com nitrogênio, enquanto a versão regular possui 4 esferas. Porém, em ambos os casos, o Citroën C5 é um carro confortável, sem comprometer a estabilidade e o manuseio. Vale ressaltar que a suspensão hidropneumática e a direção compartilham o mesmo fornecimento de fluido hidráulico LDS. No entanto, cada sistema tem sua própria bomba. Infelizmente, os reparos da suspensão hidropneumática não são baratos. Falhas típicas: vazamento de esferas, falha da bomba principal da BHI e dos sensores da suspensão. Às vezes, os sensores podem ser reativados após limpeza e lubrificação. Se a manutenção da suspensão for feita regularmente, ela deverá durar facilmente 200.000 km. Depois disso, é necessário substituir o fluido LDS sintético, apesar de a Citroën não recomendar isso. Como resultado da difusão, a pressão do nitrogênio nas esferas diminui e a suspensão torna-se menos confortável. Isto é especialmente sentido no eixo traseiro. Mas antes de substituir o fluido, você deve verificar o estado das linhas do sistema hidráulico. Frequentemente, enferrujam após 10 a 12 anos de uso. A suspensão dianteira tem design Massey-Persa, enquanto a traseira tem braços oscilantes, algo entre uma barra de torção e um design multilink. Com o tempo, os rolamentos do braço de controle traseiro se desgastam. A água penetra através de vedações envelhecidas e ocorre corrosão. Quando usado, um som de batida, trituração ou rangido aparece. O freio de estacionamento também recebeu uma solução fora do padrão. Ele engata as rodas dianteiras. Com a idade, seu mecanismo frequentemente falha, o que leva à liberação incompleta da roda. Para evitar problemas, o mecanismo deve passar por manutenção periódica, limpo, desenvolvido e lubrificado. A cremalheira da direção pode exigir atenção após 170 a 220.000 km. Aparece uma batida ou vazamento. A carroceria do Citroën C5 está bem protegida contra corrosão. Às vezes, manchas vermelhas podem ser encontradas nas linhas de freio. O carro francês vai surpreender agradavelmente quem gosta de receber muitas informações e valorizar funcionalidades. No painel há um indicador de temperatura do líquido refrigerante e, nas versões mais avançadas, um voltímetro e um indicador de temperatura do óleo. Apenas a versão básica do X não possui a função Black Panel, ou seja, diminuindo as luzes desnecessárias na cabine à noite. Palas solares duplas. Isto significa que o condutor não terá de fazer malabarismos com uma viseira quando o sol está baixo. Em boas condições de iluminação, a retroiluminação dos controlos da climatização é difícil de ver. O plástico utilizado no interior é de muito boa qualidade. No entanto, é sensível a arranhões. O painel frontal parece esteticamente muito agradável, mas a ergonomia foi prejudicada. Operar o controle climático de zona dupla requer alguma habilidade, principalmente o procedimento de desligamento do ar-condicionado, que não pode ser feito pressionando um botão. O CD Changer padrão em cópias completas foi instalado sob o banco do passageiro. Sua desvantagem é o manuseio descuidado dos discos. Ele apenas os coça. No hatchback, a prateleira do porta-malas pode ser dobrada atrás do encosto do sofá. Este é um recurso muito útil quando há necessidade de transportar algo grande. Em outros carros, os motoristas não sabem o que fazer com a prateleira removida. Nas peruas, o vidro da porta traseira abre separadamente. Observe que a fechadura do vidro quebra frequentemente. Ao carregar no porta-malas com o motor desligado, a suspensão traseira agacha levemente, facilitando a carga e a descarga. A eletrónica do Citroën C5 às vezes traz surpresas. Mas após a remodelação em 2004, a situação melhorou significativamente. O módulo de conforto BSI falha devido à corrosão das ligações elétricas, entrada de umidade ou reparação inadequada. Se falhar, surgem problemas nos vidros, fecho centralizado e imobilizador, a árvore de Natal do tablier acende-se ou a suspensão hidropneumática deixa de funcionar corretamente. O bloco das versões pré-restyling é considerado mais confiável e reparável. Após a reestilização, começaram a instalar uma unidade com placa de circuito preenchida com composto, o que dificulta os reparos. Na maioria dos casos, o bloco BSI pode ser revivido resoldando os resistores. Outro ponto sensível é o módulo do interruptor da coluna de direção. Por exemplo, os indicadores de direção param de acender. Um atributo indispensável do equipamento de luxo são os faróis de xenónio.
Felizmente, existem poucos problemas com eles. A experiência mostra que as lentes plásticas desses faróis ficam turvas muito mais lentamente do que as de muitos concorrentes. Problemas com o sistema de controle climático também são comuns. Nas cópias restilizadas, os amortecedores quebram. Posteriormente, o fabricante os modernizou, mas os amortecedores reforçados poderiam durar apenas 2 a 3 anos. Na versão pré-restyling, os amortecedores não quebram, mas cortam as estrias do mecanismo de acionamento dos amortecedores. O ventilador do aquecedor pode não ligar devido a uma falha na unidade do aquecedor. É importante notar que as escovas do ventilador desgastadas contribuem para o rápido desaparecimento do resisto. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.